Fala, meu povo estudioso, tudo jóia? Como é que vão os estudos aí? Vamos para mais uma aula aqui de resolução de questões, bloco 2, concurso nacional unificado. Sou o professor Assuero, se você ainda não me conhece, estou estudando aqui junto com você para conquistarmos uma vaga no serviço público. Eu já sou empregado público de uma empresa pública federal, tá? E estou estudando e tentando aí também te ajudar a passar e a conquistar essa vaga no concurso, uma vaga no serviço público, a tão sonhada vaga aí no serviço público, né? E hoje nós vamos resolver questões referentes ao eixo temático 1 do bloco 2, né? E aí eu coloquei aqui, bora passar, gente, vamos estudar, né? Se concentra e foca. E o nosso foco hoje aqui é na resolução de questões referentes à gestão de projetos, tá? Até metodologias ágeis, né? Todo esse tópico aqui do eixo 1, tá? Governança, que é uma área que eu gosto, me identifico muito, que é uma área que já fui coordenador e gestor na empresa que trabalho por 3 anos. Já fui, sou Black Belt, né? Lean Six Sigma, tenho várias capacitações em gestão da qualidade, sou certificado na ISO 27001, já trabalhei como gestor de segurança da informação, já fui coordenador, já fui gestor de segurança da informação na organização que eu trabalho e tenho toda essa formação dentro da área de gestão e tecnologia, por isso a atração por esse bloco 2, tá? Do concurso nacional unificado, estudando aqui junto com vocês. Peço aí que vocês comentem, vão colocando suas dúvidas e pedindo, claro, né, algumas aulas específicas que eu possa pontuar e trazer aqui com vocês. Ah, professor, como é que eu consigo esse material? Tá, esse material fica disponível para vocês na QFI, tá, lá na minha área que coloquei aqui para vocês, enfim, para tentar aí otimizar o acesso de vocês. Tá lá acessando o link aqui, caso você tenha disponibilidade, recursos para tal, você vai lá. Senão você fica aqui no YouTube, né, que eu vou estar resolvendo aqui as questões junto com vocês, praticamente toda a semana, colocando de 1 ou mais vídeos na medida que dá, tá bom, gente? Então, sem enlouquecer a cabeça. Então bora lá, já resolver a nossa primeira questão aqui da Cisgran-Rio. Tentarei buscar no máximo aqui as questões da Cisgran-Rio para nós resolvermos. Então falando de projetos, estamos aqui. O que é que essa questão quer? Já venho tratando aqui no vídeo, vamos tentar focar no escopo da questão, tá, gente? Tentar focar na questão, no que a questão quer, tá? No contexto da questão. Não vamos filosofar demais não, porque senão a gente vai perder aí o fio da meada e vai responder errado, que é isso que o elaborador coloca algumas pegadinhas para que a gente escorregue. Então, para a gente conversar aqui de projetos na prática, envolvendo ali o dia a dia, como aplicar isso no dia a dia, quando a gente passar lá, nos encontrarmos aí em algum órgão público, a gente vai tomar uma cerveja, para quem toma uma cervejinha, e discutir aí um pouquinho aí do dia a dia, né, do serviço público e de como colocar em prática grandes ideias, tá bom? Todo projeto envolve algum grau de risco. Então aqui a gente está falando de grau de risco. Vamos falar de risco em projetos, tá bom? Vai marcando aí junto. Por isso, o diretor de uma certa empresa sempre chamava a atenção dos gestores de projetos a respeito, estava puxando a orelha aqui, né? Chamando a atenção dos gestores de projetos a respeito dos riscos. Ó, lembra aí, galera, que envolviam custo do dinheiro, as taxas de empréstimos e a disponibilidade de matéria-prima. Essas aqui, né, são questões, já vai pensando, que eu tenho controle ou que eu não tenho controle. São questões internas ou externas. Segundo o Project Management Institute, o PMI, né, então eu quero dentro do escopo do PMI. Né, o que é que o PMI diz a respeito disso aí? Os riscos destacados pelo diretor são categorizados. Então o que a questão quer da gente, tá bom? Eu já trouxe aqui para vocês, já para facilitar na resolução da questão, um quadrinho aqui, que eu já tinha resolvido, para facilitar o nosso andamento. Então, o que é que a questão quer? Tá? Ela quer tratar da categoria de riscos do projeto, ou seja, dentro do PMI. E aí eu penso, né, dentro do PMI não tem umas categorias, categorias de risco.
Não, eu tenho um framework, um escopo que eu posso pensar riscos. E dentro desse framework, desse escopo, eu tenho, quanto ao controle, eu posso pensar esses riscos como riscos internos, que eu tenho controle, e riscos externos, tá? Que é o que a questão quer. Quanto à previsibilidade, então eu tenho uns riscos aí previsíveis e imprevisíveis. Ah, e aqui é onde o bicho pega, tá? Eu vou anotar, não para não perder tanto tempo aqui, mas previsíveis e imprevisíveis. E aqui é onde o bicho pega, porque às vezes você está pensando aqui, eu tenho como prever a disponibilidade de matéria-prima? Tentem ver o escopo da questão. O que é que a questão traz em sua maior parte ou em sua essência maior? O custo do dinheiro, tem como eu prever? Tem, né? Tem várias informações, vários dados da economia, né, mundial, local, em que se eu tiver organização na minha empresa, eu posso monitorar, né, dentro da minha área de atuação. As taxas de empréstimo também tem, olhando o governo, fazendo análises. Então, a função da gestão de riscos dentro do projeto, ou seja onde for, é tentar analisar esse contexto e prever, se adiantar a eventos que possam acontecer. Então, estar preparado para esses eventos. Mas a Covid foi algo imprevisível. Realmente não tinha como se preparar, não estava no roteiro, não tinha dados catalogados, não era algo que estava crescendo, de repente já aconteceu algo igual ou parecido, então não tinha, né? Não era uma situação prevista ou previsível, tá bom? Então esses desastres naturais, né? Eles normalmente, quando há mudanças bruscas de clima, é difícil de prever, né? Diferente, às vezes, de alguns incidentes naturais que acontecem com as chuvas do dia a dia das cidades, que todo ano vai acontecer algo semelhante, e aí sim, né, é possível prever, né, dentro dos dados que se tem, alguns incidentes ou desastres naturais, como que se tem por aí, nesses casos específicos, quando todo ano a gente vê encostas sendo, né, alagadas ou arrastadas pela força da água. Mas não é onde eu quero entrar na questão. Só comentando aqui vocês quanto ao controle. Previsibilidade e imprevisibilidade. Tecnicidade. Aqui eu coloquei tecnicidade, não sei se seria melhor parar a palavra. Uso ou não de tecnologias. Uso ou não de tecnologias, no caso aqui softwares, equipamentos, tá bom? Porque tecnologia pode ser inclusive esse Word que eu estou usando aqui, pode ser até esse método de aula que eu estou fazendo aqui com vocês, tá bom? Então, aqui eu estou pensando, eu uso ou não algum software, algum equipamento, algo técnico para poder, há um risco técnico, essa máquina pode parar, o risco dessa máquina desse software se desatualizar, enfim, desse banco de dados não servir mais. Então essas são as questões técnicas. Essas questões não técnicas envolvendo naturalmente dinheiro, mão de obra, incidentes, tudo mais, certo? E aí é quando eu estou tratando aqui das tecnologias. E o impacto que pode ser, né, um impacto positivo ou negativo, né? Quanto ao impacto, pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, isso mesmo. O risco ele pode tratar de algo positivo. Tem um risco da gente passar aí no concurso e conquistar uma vaga. Tem um risco de ganhar na Mega Sena e nem precisar passar no concurso. E se você ganhar, lembra aqui do professor, coloca ali 0,01% que já tá bom aqui no Pix, né? Coloca aqui para vocês o Pix, brincadeira, tá, gente? Para que vocês, caso ganhem na Mega Sena. Então, onde é que eu estava aqui? Sim, essas são as categorias aqui que a gente está tratando aqui na questão, que é isso aqui é o que você teria que ter na cabeça para responder essa questão. Mesmo que você não tivesse, né, vamos olhar a questão aqui, né, riscos intermediários. Essa aqui está fora do escopo que estava escrito aqui até antes, eu tinha esquecido de tirar, fora do escopo aqui da questão, né? Tem riscos internos. Esses riscos aqui eu tenho controle? Não, são externos, tá? Então não são internos, né? São riscos externos e são previsíveis, e é onde o pessoal se embananou tentando marcar aqui a letra E, porque, pessoal, mas a disponibilidade da matéria-prima é imprevisível. Em alguns contextos, sim, pode ser imprevisível, caso eu tenha um cenário aí
de desastre, alguns contextos podem me trazer essa imprevisibilidade. Mas o elaborador não colocou esse contexto aqui. O contexto que ele está dizendo, falando de custo em dinheiro e taxas de empréstimo, já me traz uma certa previsibilidade. Ah, mas ele elaborou mal a questão. Você prefere discutir com o elaborador ou analisar a questão mais friamente? Então é melhor a gente acertar e passar logo do que ficar discutindo isso, né, gente? Então, tente analisar o que é que a maior parte da questão está tentando trazer para você, para ter mais chance de acertar, tá bom? Do que ficar aí pensando e filosofando, como eu falei para vocês, tá bom? Então, vamos para frente. Aqui eu coloco para vocês mais informações, alguns comentários aqui, destacando cada um desses contextos para analisar os riscos, tá bom? Material disponível, já falei para vocês, vai lá no link, se vocês acharem que é viável, então acessa lá e acompanha mais conteúdo lá na QFI, tá bom? Que no YouTube continua normal, tá, gente? Não tô abandonando ninguém, não. Só colocando uma outra perspectiva, claro, né? Para que a gente também possa melhorar o desempenho aqui na produção. E falando nisso, já que você chegou até aqui, já está na segunda questão, né? Não custa nada dar aquele joinha aqui, nem tá aparecendo nada aqui não, porque eu sou o Rambo, um homem de um exército só, então não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Então, dá aquele like, né? Ativa o sininho, isso ajuda bastante aqui na produção de conteúdo e, né, me incentiva a fazer mais vídeos, né, com o tempo aqui e dedicar até mais tempo para fazer esses vídeos e resolver mais questões, tá bom, gente? Então, e aliás, compartilha, né? Quanto mais pessoas se inscreverem, melhor, maior o alcance do vídeo, maior a empolgação aqui do professor para poder resolver e ajudar mais pessoas a passar no concurso. Qual a principal vantagem da abordagem ágil? Aqui uma questão da Ciências Gran Rio bem direta. Principal vantagem. Então foque aquele que é a principal vantagem da abordagem ágil na gestão de projetos. E aqui é onde o pessoal se embanana demais. Ágil, pessoal, quer dizer que o projeto vai rodar mais rápido? E aí, o que é que vocês acham? Não, né? Não vai rodar mais rápido, não. A gestão ágil, ela é mais adaptável. A principal vantagem da questão ágil é adaptabilidade e flexibilidade. Adaptabilidade e flexibilidade. Então, diferente de métodos tradicionais, certo? Métodos tradicionais de gestão, tá? São mais rígidos. São mais rígidos e inflexíveis, tá? Não permitem muitas mudanças no escopo após o início. Ai, meu Deus do céu, início do projeto, tá bom, gente? Então, o foco deles aqui no tradicional, o waterfall, ou cascata, né? O foco é na documentação, né? Na papelada. Papelada aqui. O pessoal quer saber de papelada, o contrato, o que é que está definido ali. E ele não presta, não é bom? Não, não é que ele não presta, ele não é bom. Ele é usado e bem para algumas situações. Por exemplo, desenvolvimento de software, na verdade, atualização de software que já existe legado, aquele software que já está na empresa, é uma manutenção. Eu já tenho algo muito bem definido, são situações em que eu já sei o passo a passo, já sei o escopo, está tudo muito bem definido, então esse método ele se aplica e pode até ser mais barato, tá bom? Então, na gestão ágil, eu trago até aqui um quadrinho para vocês, tá? Ela é vista, né? Ela é conhecida, ela surgiu por essa questão da adaptabilidade, por essa questão da flexibilidade, um foco aí, ele é cliente, né? Foco ao cliente, foco, né, no cliente, centro do método, ou seja, uma comunicação constante e efetiva com os stakeholders. Comunicação constante e efetiva, né? É um framework,
é uma estrutura que permite que você se comunique e tenha feedbacks, né, constantes aí com as partes envolvidas, né? E tem entregas constantes, tá bom? Ele vai entregando sempre uma parte do produto ou do serviço à medida que vai sendo definido os critérios e os requisitos, né? Ou seja, entregas constantes, né? Mudança de escopo em qualquer fase. Mudou, tem uma nova tecnologia, eu quero acrescentar isso, faz sentido. Então, isso vai sendo definido à medida em que o projeto vai rodando, tá bom? Isso é fechado. O Scrum, por exemplo, né? Que pode até cair aí, eu estava lembrando aqui na questão, né? Um Scrum, ele é um método ágil? Não, ele não é um método, tá, gente? Ele é um framework. O Scrum, ele tem os seus papéis definidos, né? São funcionários e papéis que são definidos dentro do Scrum, que pertencem, são a pessoas que devem participar e que têm funções definidas ali dentro, assim como ritos, né, que acontecem dentro do Scrum, que ajudam a conduzir todo o projeto dentro do Scrum. Vou falar um pouco mais, não está aqui no escopo, mas eu vou falar um pouco mais em outra aula aqui com vocês. Mas vamos lá responder a questão. Com essas informações eu já tenho conteúdo aqui suficiente para responder, né? Qual a principal vantagem da abordagem ágil na gestão de projetos? Tem um maior controle? Não, controle, tá, gente? A palavra controle, a palavra controle, ela conversa muito com meu Deus do céu, métodos tradicionais. Teclado aqui tá me trollando. Tradicionais, tá bom? Métodos tradicionais. Menor tempo de entrega, nem sempre, tá, gente? Aqui o elaborador quis pegar com você. Ágil não implica maior velocidade, tá bom? Ágil não implica maior velocidade. Maior previsibilidade, não. Previsibilidade conversa com método cascata tradicional. Maior flexibilidade de lidar com a mudança, isso é a lógica, né? Não gera nem sempre menores custos, mas a lógica do ágil é a menor previsibilidade, a maior flexibilidade para lidar com a mudança. Então pensem no seguinte, eu tenho algo para entregar, tá bom? Eu tenho algo para entregar, tem uma entrega aqui, né? Um projeto, certo? E essa entrega, o produto, tem um produto aqui para ser entregue. O grande problema é que o cliente nunca sabe o que ele quer, né? E aí, o que é que acontece? Eu tenho um tempão aqui, certo? Opa. Ai. Eu tenho um tempão aqui para definir o que o cliente quer, esses requisitos, o escopo, tudo isso. Aí, quando eu tenho toda essa definição nessa linha do tempo aqui, aí eu vou fazer, né, um tanto de... eu vou seguir um rito, um roteiro, né? Ai, meu Deus do céu. Ficou preso. Eu vou seguir aqui um roteiro, um método em cascata, fases, que uma depende da finalização da outra, né? Mais ou menos assim, tá? Uma depende da finalização da outra para entregar aquele produtinho que eu tenho ali. Dei uma setinha aqui para vocês colocarem aí. Aqui. Opa, tá aqui. O bicho tá pegando aqui. Dá uma acelerada aí, velocidade 2. Tá aqui para vocês. Meu Deus. O computador aqui tá me trollando pra caramba. Então, o método em cascata. Uma fase aqui depende da outra. Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Fui pro final aqui
da questão. Uma fase aqui depende da outra e não tem como voltar, tá? Na fase aqui. Então eu tenho que esperar tudo isso acontecer para entregar um produto. Já no método ágil, não, tá? Eu vou conversando com o cliente, entendendo parte do que ele quer e vou produzindo em ciclos, tá? Eu vou produzindo tudo isso em ciclos incrementais. Salvo, pronto. Eu vou produzindo tudo isso em ciclos incrementais e eu tenho partes do produto aqui que vão sendo entregues. Então eu tenho uma definição de requisitos e eu tenho aqui a produção Gente, eu vou falar uma palavra aqui para vocês, se o computador ajudar, tá bom? Ajuda o professor também, ajuda, vamos lá, gente. Aqui, computadorzinho, tá aqui. Meu Deus, hoje tá, vou copiar aqui. Vou colocar uma palavrinha para vocês aqui, certo? Para ajudar, que o que eu tenho no ágil, certo? São produtos mínimos viáveis. Produto mínimo viável, tá? Eu não tento chegar na perfeição, eu tento adaptar para o que o cliente quer naquele momento, produzindo isso incrementalmente ou em ciclos até onde for necessário, até onde o orçamento do cliente aguentar, tá bom? Então eu vou produzindo isso, incrementando na medida que é necessário. Dessa forma aqui, tornando isso, imaginem como se eu tivesse uma situação onde eu rodo aqui esse ciclo várias vezes, certo? Produzindo um produto mínimo viável a cada ciclo, a cada necessidade do cliente. Mais ou menos isso, tá, gente? Então, tô passando aqui maus momentos aqui, mas vamos passar aqui. Aqui eu cito para você alguns comentários, né? Quanto aos valores do manifesto, aos valores do ágil, dentro do manifesto ágil tem valores, né? E esses valores são importantes para que você entenda um pouco mais. Eu recomendo que você vá na internet, leia, tem aqui no material, se quiser acessar o material, se tiver disponibilidade para acessar o material, vai lá no link, né? O indivíduos, tem valores onde os indivíduos, as interações, eles são mais do que processos e ferramentas. O software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Decorem isso daqui. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, responder a mudanças, mais que seguir um plano. Então tenham isso em mente para o ágil, tá bom? E aí tem uns 12 princípios, vai lá, dá uma lida, né? E aí você vai estar pronto para responder qualquer questão aí referente a ágil. Então vamos lá, mais uma questão. Tendo determinado a sequência em que um trabalho será desenvolvido, né? Sequência em que o trabalho será... Num projeto eu tenho que determinar as tarefas. Eu vou falar um negocinho para vocês aqui. Em uma organização requerem uma programação que envolve um cronograma, estou falando aqui em cronograma detalhado, mostrando em que momento as atividades devem começar, ser data de início, e quando devem terminar, data de fim, onde cada uma deve começar e terminar. Gente, no projeto, eu não sei se vocês já ouviram falar, vamos ver se o negocinho ajuda aqui, se vocês já ouviram falar em estrutura analítica do projeto, EAP, o Working Breakdown Structure, ou estrutura analítica do projeto, tá? Então, considerando aqui o produto, o que eu quero alcançar, produto ou serviço, tá? Eu tenho aqui as fases, primeiras fases, eu tenho grandes entregas, os marcos do projeto. Por exemplo, eu quero construir um shopping, né? Ou sei lá, uma loja, né? Montar uma loja específica aí. E aí eu tenho uma parte aqui de engenharia, vamos dizer, um grande marco, que é a construção da loja, né? E aqui eu tenho a parte de contratação, né? Formação de equipe, né? Formação de equipe. E eu tenho aqui a questão do marketing. E aí eu tenho uma outra parte de vendas, mas aqui só para dar um exemplo. Aí dentro dessa parte aqui de engenharia, tá?
eu vou ter aqui algumas partes até conseguir entregar, né, a loja pronta. Então eu vou ter aqui, por exemplo, o projeto. Dentro desse projeto eu tenho algumas etapas até ter de fato um projeto. Então eu vou construindo o caminho, né, para tentar entender o que eu devo seguir até montar uma loja. Então cada uma dessas etapas, cada uma dessas tarefas tem que tem um tempo definido, tem um custo, tem um tempo, tudo em projeto envolve, tá, gente? Se eu falo em projeto, tá aqui. Opa, tem alguns comentários aqui. Se eu falo em projeto, eu falo em custo, eu falo em tempo, eu falo em recursos, no caso, mão de obra, tá bom? Para trabalhar aí nesse projeto. Vou colocar aqui um recurso humano, recurso tecnológico, tá? Para trabalhar nesse projeto. Então, quando eu defino essas etapas, cada tarefa dessa, né? Cada tarefa dessa, eu tenho que organizar, saber quando uma coisa começa, saber quando outra coisa termina. Então, eu até aqui um modelo aqui para vocês, para não construir do zero e não demorar tanto. Então, quando uma coisa começa e outra termina, tá bom? Eu vou organizando minhas tarefas e para visualizar melhor esse cronograma, né? Então, os tempos. Então, quando eu falo em tempo, só para lembrar para vocês, eu falo aqui no cronograma. Quando que eu entrego cada parte? Isso é importantíssimo no projeto. E como é que eu visualizo, organizo esse cronograma? Eu faço isso através, por exemplo, de um gráfico de Gantt. Uma estrutura como essa daqui, onde as tarefas, cada barra dessa é uma linha do tempo, onde começa aqui e onde termina cada tarefa. Cada tarefa dessa tem um custo envolvido, tem pessoas trabalhando e eu tenho que saber quando ela começa e quando ela termina. E muitas vezes essas tarefas elas se conectam. A tarefa 3, por exemplo, aqui só começa quando a tarefa 1 terminar. Elas estão vinculadas, assim como a tarefa 4, coloquei 3 aqui, como a tarefa 4 se vincula à tarefa 3 e a 2 não se vincula a nenhuma tarefa, mas ela tem um começo e ela tem um fim, tá bom? Isso aqui ajuda a visualizar, tá? A acompanhar o projeto e não a otimizar o projeto em si. A otimização do projeto parte de algoritmos que entendem o início, o fim, os custos, as vinculações, os riscos. Ele começa a calcular, ele começa a ter fórmulas para calcular, né, como isso tudo poderia ser melhor organizado e ordenado. Uma coisa é como eu estruturar todas essas informações de EAP, todas essas informações de custo, tempo e cronograma, como visualizar isso. Uma questão é a visualização e o acompanhamento do projeto. Outra questão é a otimização de todas essas ferramentas, como organizar isso da melhor forma possível, fala de otimização e eu tenho ferramentas para isso, tá bom? Então isso são os conceitos e técnicas para fazer gestão do projeto. Quando eu falo dessa questão aqui, essencialmente está trazendo do gráfico, está falando do gráfico de Gantt. Então, o método de programação mais simples e mais usado para visualizar um cronograma detalhado mostrando em que momento as atividades devem começar e quando... Vixe Maria, apaguei aqui a questão, deixa eu ver para onde é que ela foi. E quando devem terminar... Espera aí. E quando devem terminar... Eu estou falando do gráfico de Gantt. Então só pode ser a alternativa A e a alternativa B. Só que o gráfico de Gantt ele não é uma ferramenta de otimização, como eu falei. Ele é uma ferramenta de visualização. Então é a alternativa B. Mas professor, isso otimiza o meu trabalho, não sei o quê. Não, gente, otimiza. Pode até... Vamos discutir filosofia aqui não. No método, o Gantt não é otimização e pronto, tá bom? Ele não é para otimização. O conceito de otimização aqui para o projeto é outro, tá bom? Vamos falar, depois aí num bar a gente conversa sobre isso. Mas aqui as ferramentas de otimizações são essa CPM e o PERT, que eu até coloquei um comentário aqui para vocês, tá? Para facilitar o entendimento. Aqui tem um comentário, explicações sobre a questão, sobre o gráfico de Gantt, algumas características sobre visualização do tempo, facilidade de leitura, relacionamento entre atividades e acompanhamento do progresso. Já
o CPM, que é o método do caminho crítico, aí sim, tanto o CPM quanto o PERT, que é a técnica de revisão e avaliação de programas, eles têm uma estrutura capaz, um algoritmo capaz de coletar informações, coletar dados, analisar esses dados e retornar uma informação útil de como organizar, né, melhor um projeto. Tá bom? Dá uma lida aqui, o PERT particularmente, ele tem até uma fórmula, tá? Uma estimativa aí de duração, cálculo do tempo esperado, enfim, tem outras informações, outros dados, aliás, que são importantes aqui, tá? Então dá uma lida, desculpa, e dá uma estudada aí nesses conceitos, acessa aqui o nosso material que você vai se dar bem. Então, questão 4, tá? Considere que o IPEA contratará uma empresa para executar um projeto de tecnologia da informação. Segundo os critérios de licitação exigidos, essa empresa deverá seguir as normas do PMBOK. Perfeito. As especificações desse projeto estabelecem o uso de um tipo de ciclo de vida. Ele quer que a empresa use um ciclo de vida específico, que determina específico o escopo, prazo e o custo do projeto nas fases iniciais do ciclo de vida. Logo no começo eu quero determinar tudo, deixar tudo fechado. E que quaisquer alterações ao escopo serão gerenciadas de modo acurado, funcionando como um ciclo de vida em cascata, ou seja, tradicional. Considerando-se as especificações do projeto e em conformidade com o PMBOK, qual tipo de ciclo de vida deverá ser escolhido pela empresa contratada. Então, gente, não, é o que o PMBOK traz. Né? Acesse o PMBOK, né? Vê aí algumas no PMI, alguns outros lugares, acesse essa informação e aí você tem o que ele traz, tá? Então, nesse caso aqui, por tudo que a gente já falou, o único que combina, a única letra que combina com o que ele quer, com o waterfall, com cascata, esse waterfall fui eu que escrevi, tá, gente? Não é da questão, não. Vou até marcar aqui. Fui eu que escrevi antes. É o ciclo preditivo, tá? Que é aquilo que eu tenho antes, a predição, já sei o que vai acontecer, então eu sigo o meu caminho, onde cada etapa é desenvolvida, uma após a outra, até entregar o software, o produto que eu vou desenvolver. Nos outros ciclos, ágil, iterativo, eu não tenho toda essa definição, tá? Aí eu trago até aqui uns comentários para vocês já para ajudar. No ágil, eu tenho flexibilidade, todos eu tenho, flexibilidade e adaptação às mudanças. No interativo, né, ele permite essas mudanças do escopo, né? Ele tem ciclo de vidas que envolve a repetição das fases do projeto. Eu tenho cada fase do cascata, ela vai se repetindo, entregando partes e vão se comunicando. Preditivo, que é o que está, o adaptativo aqui, por exemplo, também tem a flexibilidade, o incremental, ele entrega partes do projeto, todos eles têm uma entrega, uma interação maior com o cliente e com as entregas parte a parte. Então é só lembrar disso, tá? Dá uma estudada maior, caso cobre uma especificidade do incremental. Eu acho que as questões vão versar mais sobre o Scrum, sobre questões teóricas aí da metodologia ágil, trazendo um contexto para que você tente responder essa questão. Então eram essas as questões, eu acho que eu tentei abordar cada ponto ali, aliás, pontos importantes dentro da gestão de projetos. Tem muito mais para ser explorado, né? Tem muito mais para ser explorado. Eu estou tentando trazer aqui, né, no nosso ciclo de estudos aqui, para que a gente passe, né, nesse concurso, resolvendo o que seja mais essencial, conhecendo nas questões o que é mais essencial, né? Não tem como a gente decorar todo o conteúdo, é humanamente impossível aqui, é um conteúdo muito vasto e amplo. O interessante é que eu aconselho a você que você tenha a base, tá? De alguns conhecimentos e tenha capacidade de analisar e interpretar a questão como ela está escrita e aí sim discorrer da melhor forma possível ali. Muitas vezes você não vai saber o conteúdo, eu recomendo aí que você tenha calma, né? E que saiba interpretar ali o que o elaborador deseja, como a gente vem fazendo aqui, respondendo a essas questões. Espero ter contribuído mais um pouco para o seu crescimento, para o seu conhecimento e para uma futura vaga que você esteja almejando aí dentro do concurso nacional unificado. Tá bom? Espero encontrá-los aqui na próxima aula, tá bom? Mais uma vez, peço aí a sua gentileza de deixar um like, né? Não custa nada apertar no botãozinho aqui e ajudar o professor, ativar o sininho, se inscrever, são muitas pessoas assistindo até que não se inscrevem, também não custa nada, não vai te prejudicar, não vai, né, te matar ali, dá uma inscriçãozinha ali e ajuda a gente a produzir mais conteúdo, tá, gente?
e produzir e ajudar até mais pessoas. Compartilhe o vídeo com mais pessoas para que a gente possa continuar crescendo, tá bom? E se você tiver disponibilidade, como eu falei, clica aí no link. Acessa todo esse material lá na QFI, né? Toda semana vai ter algum conteúdo dentro de cada temática, dentro de cada eixo temático. Não conseguirei explorar tudo, todas as partes, mas a gente vai estudar o que é essencial, parte a parte aqui, cada semana, com uma ou mais aulas, tá bom? Um forte abraço, bons estudos para todos e todas aqui desse canal maravilhoso. Até logo, pessoal. Boa semana, um bom fim de semana, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo. Até o próximo. Tchau, tchau.